Oba! E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Guilherme, filho do pastor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje nós vamos estar falando, não vai ser vlog, é porque eu terminei a leitura de Claymore e eu decidi fazer uma resenha falando sobre aspectos positivos e negativos. Ambos a série de mangá tem bastante, tem muitos prós e contras. E eu vou apresentar para vocês aqui para ver se vocês acham que vale a pena vocês baixarem, gastarem seu tempo com esses 27 volumes fazendo a leitura. Beleza? Bom, Claymore é uma história de guerreiras treinadas e habilidosas. E ela se mostra grandiosa no início. Desde o início ela se mostra uma história muito épica. Tanto que ela é muito comparada com Berserk. O que eu acho que o teor medieval, o teor épico, com monstros absurdamente grandes e bem desenhados, tem sim suas semelhanças com Berserk. Mas, na minha opinião, acaba por aí. Claymore é certamente uma das obras que eu estava mais ansioso para ler nos últimos tempos, assim. Eu até tentei comprar a coleção usada na época que eu estava com a minha coleção física. Acabei não conseguindo e adiei a leitura. E agora que eu vendi toda a minha coleção, comecei a ler no iPad, eu vi lá na lista de downloads que tinha pra fazer no grupo que eu faço, de PDF, CBR, e aí eu vi Claymore e falei, cara, vou baixar pra ler. E aí eu iniciei a leitura e basicamente só li isso desde que eu comecei a ler os mangás no iPad, os 27 volumes. Claymore, ela sempre foi apontada como Berserk, que tem a protagonista feminina. Mas eu discordo totalmente se comparar Berserk com Claymore. Berserk é muito melhor escrito, diálogos são muito melhor escolhidos, digamos assim, pelo Kentaro Miura. Ele sabe dinamizar as cenas muito melhor, ele sabe impactar muito melhor o leitor com coisas triviais, diálogos, cenas do próprio mangá. Em Claymore, a leitura muitas das vezes se torna um fardo em alguns volumes, voando somente as batalhas dentro desses volumes, porque as batalhas sim são um pró desse mangá. As batalhas são muito frenéticas, de tirar o fôlego mesmo, você fica, caramba, você vai passando página e fica, meu Deus, o que vai acontecer na próxima? É bem interessante. Um dos problemas mais recorrentes que tem em Claymore, eu diria que são os diálogos extremamente longos, em horas inoportunas. No meio da batalha frenética, do nada, as personagens começam a conversar, os despertados começam a conversar e começa um papo chato demais, dá vontade de você fechar o mangá e fazer outra coisa. Sinceramente, por muitos volumes foi assim. A partir, principalmente do 14, do 15 ali, até o 25, se tornou um fardo para mim ler. Foi um dos motivos pelo qual eu demorei a ler. Porque os diálogos eram muito cansativos e muito mal escolhidos as horas que eles iam ser feitos. Eram longas caminhadas na floresta, com diálogos absurdamente grandes. Fora, outra característica desse mangá é ter muitas personagens. São sempre escolhidos 47 Claymores para serem as principais da organização daquela geração. O autor, ele quer explicar o background de todas elas. No final das contas, você não sabe quem é a Tabata, você não sabe quem é a Miria, você não sabe quem é a Ofélia, você só sabe quem é a protagonista, basicamente, porque ali você prestou totalmente atenção. Mas de resto, cara, as personagens são muito parecidas, backgrounds são explicados de todas elas praticamente, e você começa a ficar confuso porque o autor começa a querer colocar muita coisa em poucos volumes. 27 volumes não é uma obra grandiosa, é uma obra tipo de médio prazo. Eu li a obra inteira em 1 semana e meia, tendo em vista que eu estava em época de prova na faculdade, viajei para um outro lugar que eu não consegui ler, basicamente, e mesmo assim acho que terminei rápido, né? Porque eu não tive tempo para ler, basicamente. Ainda teve os empecilhos de eu ter parado de ler várias vezes por causa desse fardo desses diálogos mal feitos, na minha opinião. Bom, mas como não só de críticas é feita uma resenha, né? Vamos falar dos pontos positivos também. Os monstros extremamente bem desenhados e com um impacto muito bem feito. Você vai virar a página e aí aparece o monstro desperto, pronto ali. É de cair o queixo mesmo, é muito bem feito, muito bem desenhado, muito bem caracterizado. Isso aí, a criatividade do autor foi lá em cima, assim. O cara é absurdo mesmo. A protagonista é muito bem apresentada e você tem empatia por ela.
O background dela é muito legal, a história como é contada, e faz você se sentir interessado. Porém, ela, em boa parte da obra, ela simplesmente some. Vai começar a contar sobre as outras guerreiras que ficam lá. Eu não vou falar o porquê que ela some, que ela para de aparecer, mas por alguns volumes ela sequer aparece a cara dela, ela nem é citada direito. As batalhas de Claymore também são muito bem feitas. São muito bem feitas. A movimentação, as habilidades das Claymore, elas são muito interessantes. Tem uma que usa a cabeça para fazer um pêndulo para atacar as partes da perna e também desviar. A outra ela vai utilizar o braço dela de uma forma super rápida, focando o yoke dela só no braço, e aí ela consegue fazer uma coisa super rápida. Uma delas consegue colocar fios invisíveis no céu, e ela consegue, como se estivesse voando, flutuando, e ela consegue compartilhar isso com as outras Claymore, e isso é bem interessante. Vale ressaltar também que no final a explicação do ponto fraco da Priscila foi muito bem construída. Dá pra perceber que o autor ele fez o personagem, o antagonista, né, que é a Priscila, do mangá inteiro, e ele desde o início ele já pensava no porquê dela ter uma fraqueza e de como poderia ser derrotada. E isso é bem interessante, dá pra perceber isso, que isso foi bem planejado. Ressaltar aqui também uma coisa que eu queria falar, que os 2 últimos volumes de Claymore, na minha opinião, são os melhores do mangá inteiro, junto com o início. O início, tipo, os 5 primeiros volumes do mangá. São muito bons, mas o porquê que é bom? Pouco diálogo e muita pancadaria e muito desenvolvimento de habilidades e tal. Umas explicações que ficaram à mercê ali no resto da obra e que é explicado de forma rápida. Tem muito pouco diálogo longo nesses 2 últimos e muita batalha. O final realmente é muito bom, coisa que eu não elogio em muitos mangás. São pouquíssimos os mangás que eu gostei do final. E Claymore, pode-se dizer que a partir dos 27, 10 volumes eu achei muito chatos, mas o final é muito bem feito, com batalhas muito bem feitas, e a derrota da principal antagonista tipo assim, muito emocionante, o jeito que termina. A relação da Teresa com a Claire é muito legal, é muito interessante. E, assim, na minha opinião, vale a pena você ler esse mangá. Vai ser um fardo você ler boa parte dele, no meio dele ali. Mas o final faz valer a pena, a ansiedade que você fica e tal. E realmente alguns personagens ali você vai criar uma empatia muito grande e você vai se importar com eles. É muito legal. Achei também muito legal o aproveitamento do Hack, que ele é o humano que é apresentado no início com a Claire, né? Ele é aproveitado no final. Eu não vou falar o jeito que ele é aproveitado, mas o autor conseguiu uma justificativa muito, muito plausível, muito legal, pelo fato dele ser humano, né? E ele conseguir ajudar ele no final da batalha, o que eu achei bem interessante. E, bom, a minha nota pra Claymore, no final das contas, foi 3,5 de 5. Eu não consegui dar 4 por causa desse fardo absurdo que foi metade do mangá, basicamente, né? A nota 5, pra mim, tipo assim, o mangá tem que ser perfeito, né? Mas não chega nem a 4 por causa desses defeitos aí que se tornaram muito difícil a continuação da leitura. Por isso que eu demorei tanto. E bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido útil pra vocês. Leia o Claymore. E se tiverem paciência pra chegar até o final, coloque aí nos comentários o que vocês acharam. E se você já leu, também coloque aí sua opinião sobre as coisas que eu falei. Discordar é sempre bem-vindo. Mas coloque as justificativas aí. Eu quero saber da opinião de vocês sobre essa obra. Beleza? Valeu, falou. Até a próxima.